Vamos lá, meus amores, vamos falar nada juridiquês. Vamos falar o português rasgado, lindo e maravilhoso. Então, eu vou começar com a coisa boa, não com enxofre. Tenho certeza que todo mundo já faz o psicossocial há muito tempo, só que não sabe que é psicossocial. Por exemplo, tem empresas que dá o dia do aniversário para o funcionário. Isso não é bônus, é psicossocial. Tem pessoas que têm banco de horas, e dentro desse banco de horas, uma porção, vamos falar de 100%. De 100%, ela pegou 30% e transformou isso em folga. Tem empresa que ela dá uma premiação de se a cada 3 meses o funcionário não trazer nenhum atestado, ele ganha 2 dias a mais nas férias dele. Tudo muito mapeado. Oi, Débora, pode chegar que já que está começando agora. Tem empresas que faz pausas. As pessoas entram às 7, das 9 às 9h15 dá uma pausa, 11 horas almoça, ou independente, né? Tem empresas que tem 1 hora de almoço, 1h15, aí vai depender da grade que cada um tem de horário. Das 3h15, pausa. Essas pausas são psicossocial. Tem empresa que ajuda com R$20 para a pessoa ir no médico. Tem empresa que tem convênio médico, tem empresa que tem convênio na farmácia, tem empresa que tem convênio odontológico, tem empresa que tem um monte de coisa que eu não vou falar aqui, porque senão eu vou ficar 500 anos aqui falando, e isso já é psicossocial. O que vocês precisam fazer? Aglomerar isso num papel, gente. Uma coisa simples. Um papelzinho, olha. Aglomera tudo que você faz de bom, porque isso é psicossocial, tá? O que está acontecendo é que em 2024, o governo colocou em uma lei que as empresas teriam que verbalizar sobre psicossocial. E aí começou, todo mundo ficou maluco, mas calma aí, agora eu vou ter que acolher aquela pessoa doente? Sim, acolher às vezes é sentar 5 minutos e conversar. Não é terapia, é conversar, é entender. Vou contar uma história para vocês que aconteceu em 2024, que eu mapeei num caderno preto que eu tenho na empresa, que eu mapeei aquilo como psicossocial. Uma moça do financeiro brigou com o cara da nota fiscal e foi uma briga feia e todo mundo escutou. Ela xingou ele xingou ela. Ela ficou magoada, ele ficou magoado. E houve um terceiro elemento ali no meio, no qual não gostava nem da menina e nem do menino, porque ela estava de olho na vaga dela e o marido dela estava de olho na vaga dele. O que ela fez? Ela começou a fazer fofoca. E ela, essa pessoa, essa terceira pessoa, ela tem uma influência muito grande no dono da empresa. E ela quase conseguiu fazer os dois serem mandados embora. Ambos me ligaram, e aí ele contou a história dele, e ela contou a história dela. E a versão dos dois eram idênticas. E eu percebi que a briga não foi porque eles não se respeitavam, foi porque os dois já estavam nervosos, que eles vieram de casa, com problemas sérios de casa. E eles acabaram descontando um no outro. O que eu fiz? No outro dia eu apareci lá sem falar para o cliente, conversei com o moço, conversei com a moça, juntei os dois na hora do almoço e falei, agora é a hora do soco. Sai no soco aqui na minha frente e vamos ver no que dá. Conversaram e entraram no acordo. Nisso, chamei o dono e falei, vem cá, agora eu vou te contar, porque existe a verdade e o ponto de vista de cada um. Quem que funhanhou tudo? O terceiro elemento. Às vezes a gente tem um terceiro elemento que o psicossocial vai ter que tirar. Às vezes o terceiro elemento sou eu, a Carla. Às vezes, gente, eu estou vendo um monte de nome aqui, então vou falar nomes aqui para a gente... De repente a Leide, de repente a Karine,
a Michelle, a Verônica. Nós, às vezes, somos o nosso somos o terceiro elemento, porque a gente vai pegar o nosso pessoal e meter no bedelho onde a gente não tem que fazer. Isso não é acolher. O seu ponto de vista não é importante. Quando nós estamos na empresa, a gente tem que ver o que a empresa precisa, e não o que eu penso que eu quero. Enfim, no final, chamei o terceiro elemento com todo mundo e tivemos uma conversa séria, e ali ela acabou pedindo as contas. Por quê? Alguém sabe me falar por que o terceiro elemento pediu as contas? Porque ele já vinha fazendo assédio por debaixo dos panos há muitos anos. Até que caiu a ficha do dono da empresa, que percebeu que o terceiro elemento, ele não trabalhava em equipe. Ele não era gostoso estar. Sabe aquela pessoa que quando sai de férias você fala, nossa, até clareou aqui o ambiente, ele volta a plantinha murcha. É isso que é o psicossocial. É você entender o seu papel. E o psicossocial começa comigo. Começa com a Verônica, começa com o Elton, com a Gislaine, com a Karine, com a Michelle. O psicossocial começa aqui. A empresa, ela vai mapear isso. Tranquilo? Psicossocial é leve. Psicossocial só precisa ser mapeado. Mapeia tudo aquilo que eu falei para vocês. Pronto, isso já é psicossocial. Agora eu vou para a lei. Pode falar, Daniel. E quando a pessoa ela se desentende com várias pessoas diferentes e começa, aparentemente, eu sei que é um recorte muito curto, a ver que, assim, se ela se desentende com muitas pessoas, eu sei que é dura a pergunta, é ela que, assim, seria certa ou seria as outras pessoas? Você já parou para conversar com essa pessoa num local neutro? É que, assim, essa pessoa, por exemplo, não está mais na empresa que eu trabalho, Tá. mas eu, com um cargo abaixo dela, ela foi colocada, quando eu voltei de umas férias meio longas, porque me deram férias vencidas e mais umas férias a vencer, e aí ela tinha, por ter um cargo maior, não tinha experiência como liderança, chefia, e foi posto ela como chefe. E, assim, até certo ponto foi indo e foi tendo uma boa convivência. No andar para frente, começaram a se contratar mais pessoas para os demais setores. E, por coincidência, já que você citou o setor financeiro. E aí, vamos falar assim, certo ponto, o dono da empresa queria que uma das coisas que ficou para trás antes dela assumir uma posição um pouco mais alta, baixa ou conciliação retroativa de cartão corporativo de até ex-funcionário. Porque ficou uma coisa que se implantou, mas não se implantou por completo. E aí ficou pela metade e ficou para quem ficou, fazendo redundância no português, para cadastrar, lançar um por um dos lançamentos de um ano e pouco de 20 pessoas com cartão corporativo na mão, entre abastecimento, compra de peça e, eventualmente, até pagamento de pedágio. E aí, quando ficou as situações mais, assim, extremas, eu e ela começamos a nos entender que ela estava querendo usar aquela metodologia do Charlie Chaplin. Aí, a Lu vai até dar risada ali, também concentrada, talvez, que não se você aperta 1.000 parafusos por dia, você pode apertar no outro dia 2.000. Porque tinha que fazer cadastro manual das coisas, os sistemas não conversavam. A gente está numa época que você consegue fazer a importação de um sistema para o outro. Senão, os sistemas de folha não comunicavam com o sistema do E-Social para Folha e nem o SST
se comunicaria com os sistemas da clínica que processam tudo e depois já manda o evento pronto, então, sistemicamente. E aí as pessoas tinham que ter contato com ela, e ela muito assim, dura no contato, e as pessoas iam assim, aparentemente com boa vontade, e ela era dura com todo mundo. Então começou a se ver que o meu problema com ela era mais convivência, por esses fatores e mais, e com os demais, o jeito que ela conduzia as coisas. E só funcionava quando um dos funcionários que tinha cargo de liderança de outro setor falava com o dono. E a do RH, um pouco amiga dela. Pessoal, vamos tentar fazer perguntas mais breves, por favor, para a gente conseguir continuar eu o assunto. fechando, assim. Por favor, Daniel. Finalizando, com tudo isso, ficava tudo esse clima ruim. Esse é o resumo. Entendi. Olha, gente, vamos pegar a história dele rápido e falar em 1 minuto. Existem muitas dores. Só que quem é funcionário tem medo de falar, quem está abaixo. Quem está acima tem medo também de verbalizar, porque ele sabe que, às vezes, ele está no cargo por tempo e não por competência, né? E o dono da empresa finge demência. O que fazer? Aí eu falo uma coisa para vocês, não é nada psicossocial. Quem toma conta da sua carreira é você. Então, você, do mesmo jeito que você entrou pela porta da frente, você também sai pela porta da frente. Carla, mas está difícil emprego lá fora. Gente, não tá. Não tá. Tá sim de empresa boa, precisando de funcionário bom. Então, se a empresa que você está 200 anos, ou pouco tempo, não te enxerga, agradece e vai embora. É sobre isso. Viu, Daniel? Se quiser depois conversar comigo, a gente bate um papo melhor, tá? Não, eu entendo. Eu vou aqui pro... Eu tentei encurtar. Não, tranquilo. Traz um texto que nem aqueles negócios de vestibular, síntese, você não... E para analisar uma coisa psicossocial, é muito complexo do que você falar em 1 a 2 frases. Não, Eu sim. tentei sintetizar, assim, os entendimentos dela era fortíssimo com todos. Isso que era um Sim, eu entendi. Bom, a NR1, ela não fala só de psicossocial. A NR1, ela fala de Programa de Gerenciamento de Risco, e ela fala de gerenciamento de risco ocupacional. Quando vem essa palavra ocupacional, nós entendemos que às vezes é da medicina do trabalho. Não, ocupacional quer dizer a tarefa que executamos dentro da empresa, tá? Então, vamos tentar construir um ambiente saudável, ou pelo menos o meu posto de trabalho saudável, tá? Bom, evolução na segurança da saúde. O que é evolução? É a proteção física e o cuidado integral que a gente vai entender primeiro como indivíduo, segundo, meu posto de trabalho, e terceiro, entender o que todos necessitam. Às vezes não é sobre eu, mas e sim sobre o todo, tá? Bom, o que é a NR1? Ela é a base de tudo. Então, vamos lá. Qual é a base da NR1? É o Programa de Gerenciamento de Risco. Essa é a base do psicossocial. Em segundo vem Gerenciamento de Risco Ocupacional. Sopinha de letras, PGR e GRO. Com esses dois, você vai fazer análise ergonômica do trabalho, aí sim vem o laudo psicossocial. Oi, Thaís, tudo bem? Gente, na verdade, tem muitas pessoas profissionais falando laudo. Em nenhum momento a NR1 fala laudo. Ela fala riscos psicossociais. Tomem cuidado, porque tem muitos psicólogos, psiquiatras, médicos, etc., terapeutas, vendendo psicossocial. Existe o psicossocial, que é baseado nos riscos ambientais. Então, são profissionais para fazer os riscos ambientais. O psicólogo, ele vem depois. Ele pega todo o material e ele vai trabalhar mente, sentimento de pessoas. O resto é a empresa. Tranquilo?
Vamos lá. O que é a NR1? É uma estrutura, tá? Ela tem cultura, ela tem responsabilidades claras e tem base legal. Aonde? Na segurança e saúde do trabalhador. Vamos lá. Risco. Qual é o risco ambiental que a sua empresa tem? Daqui a pouco eu vou mapear algum aqui para vocês para ajudar. Bom, vamos lá. Mudança de paradigma. Lá em 2022, o E-Social, que sempre está fazendo umas tabelas, ela já lançou no ar que ia ter alguma coisa do psicossocial, só que ninguém deu bola. Em 2023, ele retirou isso, porque já estava mapeando em voltar em 2024. Quem entendeu, entendeu. Quem fez já começou a mexer ali, beleza. O antes entrou agora, que é a abordagem de quê? Do bem-estar psicológico do trabalhador. Bom, saúde física, saúde mental, bem-estar é um equilíbrio, tá? Bom, vamos desenvolver os riscos psicossociais. Eu preciso ler isso daqui para depois tentar ajudar vocês a mapearem como vocês vão fazer esse laudo, tá bom? Não existe mágica. Ou você lê todo o material que o Ministério do Trabalho te dá e você cria uma coisa que não existe e tá tudo certo. Ou vocês começam a fazer aquilo que eu falei lá no começo, mapeie o que você já tem de bom, porque isso daí já é algo do psicossocial. Ou você contrata uma empresa que já tem software, psicólogo e milhões de coisas que também está tudo certo. Hoje, não existe o certo e errado. Hoje existe, vamos implantar alguma coisa. E um cronograma simples já é um psicossocial. Tranquilo? Eu não estou falando para vocês não implantarem. Eu estou falando para vocês começarem a pensar estrategicamente do que vocês já têm, para depois aplicar esse tal questionário, COSFLOPS, PLOPS e milhões de coisas. A lei é extensa, cansativa, chata, e ninguém quer passar um material porque está todo mundo preocupado em ganhar dinheiro. Só que ninguém quer te falar o que você vai fazer. E ninguém vai te dar material pronto também, porque um material pronto para você, você não vai entender como é que vai fazer. E fazer uma coisa mal feita, é melhor não fazer. Faça o arroz com feijão, o preto no branco, ou o branco no preto. Aí vem, Tostine vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Se eu sou uma empresa pequena, a minha estrutura do psicossocial é pequena. Às vezes, uma empresa que tem 5 funcionários, ela consegue só dar um dia ao ano de férias, mas ele consegue dar mais pausas, ele consegue entender que aquela funcionária que tem um filho pequeno precisa de mais dias. A CLT ela é cruel, gente. Ela fala o seguinte: mães e pais que têm filho até 6 anos, é aceito um atestado no ano. Gente, eu não tenho filho, tá? Mas eu conheço mulheres que têm filho, que acabou de ter neném, todo mês tem que ir no médico. Neném fica doente, toma vacina, fica com febrinha. Você acha que aquela funcionária vai ter um atestado no ano? Não, ela vai ter um atestado no mês. E tá tudo certo. Será que a gente não consegue mapear para essa mãezinha ou para esse paizinho um dia no mês para ele ir vacinar o filho? Ou meio período? Será que a gente não pode mapear isso? Então, isso sim são riscos psicossociais. É que nem o Luiz está falando aqui, é o bom senso. Bom senso é psicossocial. Bom, o que são riscos psicossociais? Pressão excessiva. Antigamente você não era assim. Antigamente você não esquecia tanto. Por que que você está fazendo as tarefas de forma diferente que eu te ensinei? Assédio moral, gente, brincadeira tem hora, entendeu? E o que é leve para você, de repente, não é leve para mim. Sabe a história que eu acabei de contar lá da moça do financeiro com o cara da nota fiscal? Você sabe o que ela falou para ele, para doer nele? Ela falou: você é um puxa-saco. O cara tá 12 anos na empresa, escutando a mesma coisa.
que ele é puxa-saco, aquele dia doeu nele. Bem naquele dia. Então, uma hora, a brincadeira não vai colar. Então, o assédio moral não é só comportamento abusivo, porque você é de Áries com ascendente escorpião e eu sou difícil mesmo, e é assim que você tem que me aceitar. Se o dono da empresa começa a falar que ele não consegue ficar sem aquele funcionário porque está difícil contratar, tem alguma coisa errada. Gente, está sim de gente boa precisando trabalhar, mas também está sim de empresa com vaga. O problema é que nós queremos escravocratas para trabalhar na nossa empresa, que é escravocrata, mas ninguém quer falar que é, porque a gente tem vergonha. Então, aqui, eu não estou aqui para ficar apontando. Eu estou aqui para a gente parar e analisar. Opa, o meu filho é diferente e o meu filho vai para o mercado do trabalho. O que eu, como pai, posso fazer para o meu filho? De repente, o psicossocial começa em mim. Tranquilo? Independente se eu sou funcionário, se eu sou dono de empresa, se eu tenho um cargo grande ou não, né? Então, o comportamento tem que mudar da gente. Eu não suporto a pessoa parecida que fica, a cada 5 minutos, fica postando coisa na internet. Mas por que eu não gosto? Tem um porquê. Então, o que me dói, eu vou correr atrás. Eu não vou maltratar a pessoa, bloquear ela. Eu tenho que saber lidar com as diferenças. As diferenças, ela vai fazer eu crescer. Jornada de trabalho excessiva, olha, a CLT também fala que em tempos de imperioso, temos um advogado aqui que pode me ajudar, que é o Luiz, em tempos imperiosos, quando a empresa necessita, o funcionário não pode falar não para a hora extra, mas uma coisa é você fazer hora extra de vez em quando. Outra hora você necessitar que esse funcionário fique aí todo dia mais, porque a sua demanda cresceu e você é pão duro e você não quer contratar outra pessoa. É isso, tá? Falta de autonomia. Gente, não tem coisa pior que o funcionário toda hora ligando para o líder, toda hora ligando para o gerente, toda hora ligando se ele pode comprar um papel higiênico. Poxa, mapeia isso na descrição de tarefa dele, até onde ele pode ir. Passou daquele ponto, olha, passou daqui, você tem que me falar. E outra, funcionário medroso também, bora fazer um treinamento com ele, bater um papo, para colocar essa pessoa para frente, né? Qual que é a realidade brasileira? Eu não quero nem entrar muito aqui, tá, gente? A realidade brasileira é o seguinte: dizem que os brancos vão muito mais do que outras cores do médico. Para mim, é o seguinte: por 30 anos, o mundo veio implantando na gente uma felicidade insana, uma beleza inalcançável, um sorriso perfeito, e a gente não pode mais ficar triste, não pode mais ficar quieto, não pode nada. Se você não está alegre, você não está bem. As pessoas estão tomando remédio para se anestesiar, para aguentar a dor delas e dos outros, porque não pode mais falar, porque hoje não pode mais nada. Gente, cobrar serviço pode, mas você tem que saber falar. Cobrar demanda de trabalho também pode. Falar um pouco alterado também pode. O que a gente não pode é ofender as pessoas. E a gente chegou num ponto que algumas pessoas ofendem no olhar. Eu sempre falo o seguinte: antes de apontar o dedo para o outro, para, pensa, respira, vai lá, bebe uma água e volta. Vê se não é você o problema. E refaça a rota e tá tudo bem. Todo mundo erra, tá? Qual é a sombra silenciosa? Essa doença que a gente fala que é depressão, que é ansiedade, que aflorou agora, ela já tem há muito tempo. Só que faz 30 anos, gente, que o negócio tá ali. 30 anos. E quando veio a pandemia, o negócio explodiu. O INSS não aguenta mais gente. Gente, você vai viajar, você fica ansioso. Você quer comprar uma roupa nova, você fica ansioso. Liga, tipo assim, ó, eu vou pegar um nome aqui, ó, vou ligar para o Daniel Moraes. Eu falo assim: Dani, eu tenho uma coisa para te contar, tá? Eu passo o dia sem falar nada. Acabou o dia pro homem, gente.
Ansiedade é isso, todo mundo tem ansiedade. Agora, transtorno de ansiedade é outra coisa. Transtorno de ansiedade é uma doença, tem que ser laudado por um psicólogo e tem que ser acompanhado por tem que ser laudado por um psiquiatra, acompanhado por um psicólogo, e ele tem que tomar remédio. Só remédio não funciona. Aí fui no psiquiatra, me deu um remédio. Isso não é tratamento. Isso não quer dizer que você tem transtorno. Então, a gente tem que tomar cuidado com as sombras silenciosas, tá? Bom, implementando a NR1 e o psicossocial na sua empresa. O que a gente tem que fazer, meus amores? Nós temos que identificar. A minha empresa tem PGR? A minha empresa tem LTCAT? A minha empresa tem análise ergonômica? A minha empresa faz os exames certinho? A minha empresa tem CIPA? A minha empresa tem manual de boas condutas? A minha empresa faz rodízio de tarefa? A minha empresa tem um local bacana para os funcionários almoçarem? A minha empresa tem mais o quê? O que mais eu dou? Eu preciso identificar isso. Tranquilo? Avaliar a probabilidade, a severidade dos impactos. Gente, tem gente que fica mais de 12 horas num cubículo trabalhando sem a luz do sol. Ele sai de casa às 5 da manhã, ele chega em casa às 9 da noite. Você acha que essa pessoa tem vitamina D no corpo? Não tem. Então, as pausas entre as tarefas é importante para o funcionário pegar a luz do sol. Tem gente que é bronzeado de luz artificial, é tão branco que, do nada pessoal, é que você é branca de nascença, né? E controlar isso. Olha, o que eu mais escuto nos meus clientes é, de novo atestado. Gente, quem é que todo mês a gente fica doente? E qual o problema? Então, conclusão, o patrão pode ficar doente, o gerente pode ficar doente, mas a moça do café não pode. A mulher do RH, Nossa Senhora. O cara da nota fiscal, justo hoje tinha que levar o filho, não tem uma rede de apoio. Ah, gente, tem dó. A gente está falando de gente. Vamos parar de ser máquinas e tentar refazer a rota, né? Bom, passo a passo para a implementação. É simples. Tem que contratar uma pessoa habilitada, qualificada e capacitada? Tem, porque tem que ter alguém que vai assinar ali. Mas o cronograma, o faça-me-rir, o negócio andar, é o dono da empresa. É muito fácil jogar para o outro fazer, dar ruim na empresa e ele ainda vai colocar a culpa no prestador de serviço. É tudo responsabilidade minha. Eu, Carla, como dono da minha empresa, eu sou responsável. Eu não sei fazer, eu vou contratar um terceiro. Só que ele vai me dar aquilo e eu vou correr atrás, entendeu? Os valores se modificaram. Qual que é o passo a passo da implementação? Compromisso da alta direção. Primeiro, eu sou dono da empresa, eu tenho que entender o que está acontecendo. E eu tenho que sair do meu pedestal também, tá? Equipe multidisciplinar. Então, tem que estar lá segurança do trabalho, medicina do trabalho, RH, gente, é recursos humanos. RH não é departamento pessoal, RH não faz contabilidade, RH não faz segurança do trabalho, RH não vai no banco, RH cuida de pessoas. Saiu disso, é outro setor, tá? Líderes, gerentes, e assim vai. Identificação dos perigos, perigo que tem na empresa. Perigo. Às vezes a pessoa não tem um fogão para esquentar, põe no micro-ondas. Às vezes a empresa não tem uma geladeira, tem que pôr na pia. A pessoa não tem dignidade para tomar uma água. Tem empresa que controla se você vai fazer xixi. E quanto... gente, cada um é de um jeito, pelo amor de Deus, né? Avaliação dos riscos da empresa, né? Por exemplo, será que você sabe a média de idade vou pegar uma empresa de 10 funcionários, que é uma empresa pequena, tá bom? Quantas mulheres de 18 a 35 anos, e se elas já têm alguma doença existente, e se toma remédio? Mulheres de 36 a 49, se elas já estão entrando em pré-menopausa. Mulheres de 50 a 65, como
está o corpo dela, a mente dela. E a mulher de 50 a mais, ela diminui o ritmo de trabalho físico e cognitivo. Será que vocês entendem? O homem também. O homem, ele sofre silenciosamente. O homem não fala. Quando o homem está irritado, é porque alguma coisa está acontecendo, que é muita coisa na cabeça dele, só que ele não aprendeu a verbalizar. Porque o homem tem que ser forte. O homem não pode chorar. O homem não pode desabafar. Ah, tem dó. Gente, né? E controle e prevenção. Sabe o que às vezes é um controle, gente? É somente uma conversa. É um bate-papo de 10 minutos. Isso vale muito mais do que um treinamento caro, uma palestra de 1, 2 horas. O patrão sentar e falar assim, eu quero saber isso. Eu sempre falo que nas minhas reuniões eu tenho feedback e feedback. Vamos começar com o feedback, porque a gente precisa saber o errado da semana passada, o que deu de bom agora. Depois a gente vai para o feedback. E falar obrigado. Não é, ai, que gracinha, você pegou um post-it e colocou aqui. Não, obrigada. Obrigada por você existir. Estou muito contente por você ir por esse caminho. E planilhar isso. Quantas vezes você fala obrigado? Obrigado é elogio. Tranquilo? Só que também a gente tem que tomar cuidado, porque tem gente que é carente sem fundo e empresa não como é que fala? Casa da mãe Joana. Uma coisa é te elogiar por um bom trabalho. Outra coisa é você ser carente. Tranquilo? A gente até pode conversar sobre a sua carência. Só que aí eu vou pedir para você ir para o CAPS. Que é um planejamento da empresa. O CAPS fica quantos minutos da sua empresa? Isso é planejamento. Isso é cronograma do psicossocial. Bom, aqui eu já coloquei algo para vocês pensarem que é o PDCA, que está na ISO 45001, tá bom? Que está dentro do manual novo, que foi liberado agora pelo Ministério do Trabalho, que você tem que colocar no documento do psicossocial, o PDCA, que é agir, planejar, etc, etc, tá? Faça o inventário de risco. Daqui a pouco eu vou falar sobre os riscos, tá? Plano de ação. Às vezes é só uma palestra, às vezes é só uma reunião de 5 minutos, às vezes é uma coisa um pouco mais comprida, um pouco mais curta, mas cada empresa vai ter a sua. Novidade obrigatória, o psicossocial está desde 2024. Gente, nós tivemos 2 anos para implantar. 2. O pessoal está implantando agora. Por que o pessoal está fazendo terrorismo? Vai ter multa? Vai, gente. Vai ter multa sim, porque fazem 2 anos. Tudo bem, não consegui fazer, porque eu achei que ainda ia prorrogar, porque ainda tem gente achando que vai prorrogar. Não vai. É o seguinte, não é que vai chegar, é dia 29 de maio, tá, gente? Dia 30, 26. 26. Dia 27 já vai lá vir no DET uma multa. Não é isso. São ações que você tem que pode prejudicar você num futuro que, de repente, está mais próximo do que você imagina, ou longínquo, tá? Hoje é quarta. Segunda-feira ligou um cliente meu desesperado, porque a medicina do trabalho passou não sei o quê, a medicina tem uma psicóloga, essa psicóloga está vendendo psicossocial. A psicóloga vem depois de tudo que a empresa fizer, tá? Vamos lá. E quem tem que fazer riscos psicossociais é técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. O psicólogo, ele vem depois, porque o psicólogo vai tratar a pessoa e nós vamos trabalhar o risco, que é isso que a NR1 está pedindo, tá bom? Monitoramento é toda semana, é a cada 15 dias, é um mês, tá? E tudo isso deve estar no PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, e o gerenciamento de risco ocupacional. Bom, é um ciclo contínuo de identificar, controlar, avaliar e monitorar. O poder do PDCA, ele está dentro de uma norma, tá? Vou parar aqui para vocês entenderem. É muito fácil. Gente, é esse quadradinho. Gente, tira a foto. Esse quadradinho pode salvar vidas.
Planeja e define objetivo. O que você quer fazer com aquela mulher chata que está lá há 200 anos na empresa? Você vai mandar embora? Você vai dar uma advertência? Você vai acolher ela? Você vai pagar um curso? Mas faça alguma coisa. Fazer é implementar, aqui ó, nesse quadradinho, implementar em maio de 2026, eu vou fazer um treinamento de comunicação. Depois eu vou checar como? Com a lista de presença. O agir é, como é que esse pessoal ficou depois da palestra que eu dei em maio? Junho ficou como? Deu uma queda ou deu uma levantada? Porque se deu uma queda, eu tenho que melhorar. Se deu uma levantada, o que eu posso fazer para continuar assim? Isso é psicossocial. É leve? É. É muito mais leve do que todo mundo pensa. Bom, quais são os benefícios do psicossocial? Eu entender por que a Carla está me trazendo tanto atestado Z00. Hoje eu tive um questionamento de uma cliente de manhã. O cara é alcoólatra, já contratou sabendo que ele era alcoólatra, ele já faltou várias vezes porque ele é alcoolismo, só que tem um CID de alcoolismo. Só que o CID de alcoolismo hoje, dependendo da situação da pessoa, é vexatório. E os médicos estão colocando Z00.0. E ele deu 3 dias. Sabe o que a empresa quis? Ela printou e colou algo que ela pegou na inteligência artificial e lá estava escrito, a empresa é obrigada a aceitar um único dia. Ela ia descontar os outros 2 dias. Eu falei, vou parar. Falei, não. O atestado, ele é verdadeiro, porque ele é do município, o médico é um médico seríssimo, que todo mundo gosta, e ele colocou isso porque todo mundo sabe. Eu falei, você sabe que ele é alcoólatra? E você nunca quis fazer nada, até hoje você perdoa, é a primeira vez na vida que o cara tá. Ele já pegou vários atestados em outros meses, em outras épocas, de um dia. Veio 3 dias, o cara já explodiu. Tem dó, gente. Então a gente tem que entender também aonde está aquele funcionário. E vamos parar de fazer vítima que não tem mão de obra. Tem. É você que não quer entender o produto, você quer pegar um pós-doc para servir café. Não é assim mais que funcionam as coisas, né? Então, absenteísmo e rotatividade. Se não for CNPJ, é CPF. É bom você saber se o problema é a empresa ou se são os CPFs. E tratar isso. Produtividade e engajamento. Nem toda produtividade tem engajamento e nem todo engajamento consegue produtividade. Então, faça uma descrição de tarefas, faça produtividade sim, pode cobrar sim, mas que seja algo humano, tá? Você quer ver eu morrer? Ou chegar no final do ano, as meninas nas lojas, no shopping, têm que vender milhões para ganhar R$100. Ah, tem dó, gente. Para com isso. Para com isso. Já não é mais sobre isso. Imagem corporativa. Ó, agora eu vou ser, como é que fala? Bloqueada? Não, eu vou ser extinta, não sei. Tem um nome aí nas redes sociais que fala que a pessoa vai ser deixada para lá. O logotipo, quem tem orgulho é o dono da empresa. A partir do momento que eu mando a funcionária embora, ele me entrega o logotipo. Você tem que fazer a pessoa ter orgulho de fazer parte da missão, visão, valor. É isso. Não é o logotipo. Nós não somos uma família, mas nós somos uma engrenagem. É diferente. Engrenagem roda. Família se divide, tá bom? É sobre isso. Imagem corporativa. Segurança jurídica. Quanto mais informação você dá para o seu funcionário, mais positiva é a sua empresa. Porque quem não deve, não teme. Ah, eu estava falando de um cliente que ele estava reclamando do psicossocial. É o seguinte, desesperado por conta do psicossocial. Eu virei para ele e falei assim, ok, tem 4 pessoas suas que faz 20 anos que trabalha com você, é insalubre. Vamos colocar insalubridade antes de fazer o psicossocial? Você tá louca? Eu vou quebrar, vai dar 40... Aí vem números, né? 40 e tantos anos. Eu falei, tá.
Porque 46 mil reais no ano você vai para Disney com a família, né? Entendi. Só que é melhor você levar uma multa do psicossocial do que levar a multa da insalubridade dos seus funcionários. Então, vamos entender a segurança jurídica primeiro, as conformidades, prevenir para depois vir com a inovação e a criatividade. Porque o psicossocial é isso. Acolher é entender o que a empresa realmente tem que fazer, tá? Bom, investir em saúde mental é investir em resultados. O futuro é agora e bora lá, gente. Vocês podem até estar me xingando pelo pensamento. Não tem problema nenhum, porque agora vocês vão ter que fazer. Vocês vão ter que fazer, gente. Não sou eu a Carla. É a lei. E o negócio já está batendo aí na porta. NR1 fala de Programa de Gerenciamento de Risco. NR1 fala de CIPA, aquele negócio que ninguém gosta, porque o funcionário tem 2 anos de estabilidade. Gente, você não está falando que está difícil achar gente para trabalhar? Bota a CIPA na empresa que você força esse pessoal a ficar 2 anos com você. Oh, bora pensar. Opa! Entendeu? Aqui o Elton abriu a cama. Elton, você está na minha empresa, você é um cara bom, vou deixar o concorrente te pegar sem conto? Não, vou pôr você na CIPA, rapaz. Não vou deixar sem embora. Daqui 2 anos eu invento outra coisa, você ficar mais 2 anos. É assim, vamos utilizar as coisas para o nosso favor, para de ter medo, né? Então, o investimento estratégico, às vezes, é usar o que eu já tenho ao meu favor. Mapeie os riscos, que agora eu vou mostrar os riscos, atualize seu PGR e aplique o PDCA e faça a campanha mensal. Outro dia um cliente falou assim, Carla, abriu verde, eu coloquei lá no mural da empresa. Eu falei, tá, legal, eu sou do Ministério do Trabalho, eu vou aí e falo, olha que painel bonito, me dá a lista de presença que o povo leu. Hã? Como é que eu faço? Eu falei, meu filho, no WhatsApp, não tem o WhatsApp do grupo da empresa? Tem. Ali você consegue visualizar quem viu, quem não viu, imprime aquilo ali já é. Prova. Você precisa de prova, gente. Tá? Vai dar uma palestra, tira foto geral de todo mundo, que você dá um zoom lá e vê a palestra. Porque tem gente que sai da empresa e fala, eu fui forçado a participar daquilo. Você estava lá, a sua foto aqui, como é que você foi forçado a assinar? Então, tem milhões de coisinhas simples hoje que a gente pode fazer o quê? Uma rastreabilidade de uma coisa simples, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês da onde vêm os riscos psicossociais, tá? Deixa eu só achar aqui que eu sou ruim. Blá, 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 blá. Aqui. Tchau! Em 2018, o E-Social lançou uma cartilha falando sobre os psicossociais. E o psicossocial, ele vem da parte da ergonomia. Deixa eu só modificar aqui para vocês verem uma coisa. Socorro. Aqui. Vamos lá. O psicossocial, meus amores, ele fala de mobiliário. Tem gente que trabalha com a mesma cadeira há mais de 10 anos e não tem nem encosto. A mesa é um pau velho. O computador tá escrito, tem papelzinho em cima com durex da letra A, R, J, não sei o que, não sei o que. O mouse, só por Deus, você levanta o mouse assim, gente, ó, tá preto de sujeira. Isso é psicossocial. Então, o psicossocial está dentro da NR1, está dentro da NR9, ele está dentro da NR16, 17, que fala sobre ergonomia. Ginástica laboral é obrigatório? Não é. Mas ela é de bom tom.
E se você não quer pagar uma pessoa para fazer ginástica laboral, contrata uma pessoa para fazer uma palestra e dá um dinheirinho a mais para ela fazer um folder, para ela estudar a sua empresa, fazer um folder, e coloca lá e fala, gente, 5 minutos por dia, eu gostaria que vocês se alongassem aqui, escreve aqui no caderno, porque faz bem se mexer na empresa, tá? Então, tá aqui, ó, essa tabela aqui é do E-Social de 2018 e ficou até 2022. 2023 ela caiu, e vai voltar agora de 26 para 27. Mas está aqui, ó. Você tem excesso de estresse? Todo mundo tem. Desculpa, todo mundo tem dentro da empresa. Situações de sobrecarga mental? Pra caramba. Principalmente quem trabalha com números, RH, pessoas, etc. Exigência de alto nível de concentração e memória? Todo mundo. Só não tem quem trabalha manualmente, ainda dependendo do serviço, tá? Trabalho com condições de difícil comunicação, é só eu que não sei falar e escutar? Porque às vezes eu sei falar e atacar, mas eu não sei ouvir. A gente precisa começar a ouvir melhor, para a gente entender, né? Excesso de conflito hierárquico. Poxa vida, gente, tem empresa que tem, vou falar quatro donos. O José fala uma coisa diferente da Maria, que fala uma coisa diferente, não sei o que. Sabe o que o funcionário faz? Vai para o Juquiri, fica louquinho. Se os donos não se entendem, imagine os funcionários, né? Excesso de demanda emocional afetiva. Às vezes você está numa empresa porque você só tem aquilo e aquele é a única fonte de renda que você tem, porque seu marido está desempregado, a sua mãe está doente, é a única coisa que tem, mas você está quebrado por dentro. Então, a parte emocional, sim, meus amores, vai para dentro da empresa. Como tem muito problema da empresa que vai para dentro de casa. Tem muitas famílias destruídas por carreira, tá bom? Workaholics, prestem atenção, família também é importante, tá? Assédio de qualquer natureza, trabalho com demandas divergentes, exigências de múltiplas tarefas, ó, cortem isso hoje das empresas. O Elton está de férias, eu vou pegar a Paola para cobrir ele. O que é isso? Não é ajudar a empresa, não é ajudar o coleguinha, é sobrecarregar a pessoa. E que sabe que é interessante? Ninguém paga o adicional de dias, horas ou um mês inteiro. Aquela pessoa que vai pegar mais uma demanda de trabalho, ela tem que ganhar um percentual sobre aquilo. Está aqui, ó, no psicossocial, insatisfação no trabalho e falta de autonomia, e tem milhões de outras coisas. Está aqui. Agora, eu estou pegando pesado para vocês entenderem uma coisa. Uma coisa é a legislação. A outra coisa é como vocês vão implantar isso. Por exemplo, exigência de múltiplas tarefas. São várias tarefas. Assim, mapeia isso na descrição de cargo. Faz uma reunião pessoal, pessoal. Faz uma reunião, sei lá, com um grupo. Divide isso, né? Divide isso. Bom, enfim, voltando lá na apostilinha. Deixa eu trocar aqui. Bom, agora que vocês já sabem de onde veio o psicossocial, que realmente é algo mapeado por lei, o que vocês precisam fazer? Contratem uma empresa séria de segurança do trabalho. Porque eles vão pegar, existem regras para fazer o psicossocial. Contratem uma empresa séria de segurança e medicina do trabalho. Eles vão indicar para vocês técnico de segurança, engenheiro de segurança e médico do trabalho, que eles vão implantar um questionário nos seus funcionários. Neste questionário, que ele tem que ser feito acompanhado, ou ele pode ser feito em casa, tem milhões de formas de você mandar o funcionário fazer esse questionário, tá bom? Cada empresa está trabalhando de uma forma. Depois que você pegar isso, se chama inventário.
O software ou a pessoa que for fazer isso, ela vai dar um mapeamento de risco. Em cima do mapeamento de risco, eu acabei de dar aqui para vocês, faça um PDCA. Pronto, acabou o psicossocial. E não esqueçam de falar, que agora saiu semana passada, sobre o HPV, tá bom, meus amores? Que é muito importante também, que entrou no psicossocial. O HPV, ele tem tudo a ver com psicossocial, saúde, física e mental. Bom, mapeie os riscos, atualize seu PGR, seu GRO, o PCMSO e aplique o PDCA. Pronto. Agora você tem um ambiente de trabalho, é só você começar a dar o primeiro passo amanhã. Enfim, meus amores. Tem um manual do Ministério do Trabalho, que saiu agora em abril, está de graça no portal do Ministério do Trabalho. Lá, eles vão ensinar vocês a darem um primeiro passo. Mais que isso, neste momento eu não consigo ajudar vocês. A única coisa que eu consigo ajudar vocês é o que eu venho falando desde as 7h30 até agora. Mapeiem num papelzinho desse tamanhozinho. Isso já é psicossocial. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é: tomem cuidado com presenteísmo, aquele funcionário que só quer ficar na empresa e não quer ir para casa. Ele está com um problema. Senta com ele e vê se você pode ajudar. Segundo, comece aos poucos. Vamos falar, nós já estamos em maio, tá, meus amores? Vocês têm 26 dias para fazer uma coisa simples, básica e maravilhosa. Mas contrate a pessoa certa. O psicólogo, ele vai entrar depois que vocês tiverem mapeado tudo. É bom ter um psicólogo? É. Ele vai tratar de pessoas, das dores que você mapeou que chama risco, tá? Bom, e aí o que eu posso falar para vocês é: deem pausas no trabalho, uma pausa de 5 minutos faz toda a diferença, tá? Café da manhã, café da tarde, folga extra, sabe? Tem gente que coloca a cada 3 meses, dá 1, 2, 3 dias nas férias da pessoa, troque o banco de horas, que fica barato para a empresa, uma porcentagem de folga, dê o dia do aniversário da pessoa, mas caiu no domingo do feriado, dá um dia antes, não sei, faça alguma coisa. As pessoas precisam pegar sol, ficar mais em casa. O que eu queria deixar para vocês é: não fiquem de cabelo em pé. Tá mais fácil que vocês pensam. É uma coisa no caderno, qualquer caderno, gente. Se vocês escreverem com a mão, o dono assinar, o líder assinar, e ter um técnico de segurança, um engenheiro de segurança assinar uma coisa no papel, já tá bom. Esse questionário que todo mundo está falando e deixando vocês loucos, e que isso não vai prejudicar a empresa, pelo contrário, as perguntas são maravilhosas e ajudam a empresa a perceber o que elas precisam melhorar, tem de graça. Só que a empresa, ela pode aplicar o questionário, mas ela vai precisar de uma pessoa habilitada, qualificada e capacitada para ver os riscos, não é o psicólogo. O psicólogo, ele vai tratar da dor. Quem vai tratar dos riscos são as pessoas da segurança e medicina do trabalho. Bom, meus amores, eu vou terminar por aqui, porque eu também dou valor ao tempo de vocês. Agora são 8h29. Eu quero agradecer. Estou aqui, caso alguém queira ficar por mais tempo, para bater um papo, para falar sobre o documento. Sobre dor, a gente marca um churrasco. Agora, sobre o documento, eu vou ficar aqui disponível para vocês. Lu, você tem alguma coisa bacana para falar para nós?